Bom, nesse vídeo nós vamos tratar de estratégias de pivoteamento para resolução de sistemas lineares. No último vídeo nós falamos sobre o método da eliminação de Gauss e hoje nesse vídeo nós vamos discutir o que a gente pode fazer para conseguir soluções mais acuradas, mais próximas das soluções reais, quando a gente trata aí de arredondamento. E aí essas estratégias de pivoteamento elas são interessantes. Então, como nós vimos no outro vídeo, né, para a gente fazer o método da eliminação de Gauss, nós precisamos aí, em cada etapa fazer o cálculo desse número MK, né, que é dado em função aí do nosso pivô AKK em cada uma das etapas. Bom, o que acontece é o seguinte: se esse pivô for nulo, claro que não é possível estabelecer esse número MK. Né? Como nós colocamos lá em posição do determinante ser diferente de zero, a menos de troca de linhas, né, nós vamos sempre conseguir um número AKK positivo, um número com AKK não nulo, né, positivo ou negativo, de modo que esse MK vai estar bem definido, uma vez que a gente coloca em posição do sistema ter solução, do determinante ser diferente de zero. Só que, mesmo se esse MK for diferente de zero, mas for muito próximo de zero, então, se esse número é próximo de zero, ao fazer essa divisão, esse quociente aqui ele pode se tornar muito grande, né? E aí, quando a gente faz uma aproximação, nós podemos obter aí resultados extremamente imprecisos, uma vez que a gente vai utilizar ainda esses fatores MIKs como multiplicadores das linhas, né, de uma determinada linha, para poder substituir uma linha seguinte, né? Então isso pode ainda ampliar e propagar esses erros de arredondamento quando a gente tem esse caso específico em que esse MK aqui é dado por um AKK que está muito próximo do zero. Então, em que vai consistir a estratégia de pivoteamento? Bom, vou explicar aqui em cima desse exemplo, tá? Esse exemplo foi retirado dessa referência 2. Então, a gente tem aqui um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, né? E aí, vamos aplicar o método de Gauss, de eliminação de Gauss, diretamente aqui, simplesmente usando aritmética de arredondamento com 4 algarismos. A solução exata desse sistema, ela foi colocada aqui, ela é dada por x1 igual a 10 e x2 igual a 1. Então vamos aplicar a eliminação de Gauss com esse arredondamento, utilizando arredondamento com 4 algarismos, e vamos comparar a solução exata com a solução obtida aí. Ok, então o primeiro passo, né, lembra que a gente vai transformar a matriz dos coeficientes em uma matriz triangular superior. Como esse sistema tem duas equações e duas incógnitas, basicamente o que a gente vai fazer é simplesmente tirar esse termo que tem x1 aqui, né? Então, o que a gente vai precisar fazer é considerar aí o nosso M21, né? Que vai ser dado pelo nosso A21 dividido pelo nosso A11 na etapa 1, né? E nós vamos multiplicar a linha 1 por esse fator, M21. Observe aqui que esse nosso A11 não é um número grande, é um número pequeno, não é um número próximo de zero aí. Bom, quando a gente faz essa divisão, nós obtemos esse valor aqui, e esse valor aqui, utilizando 4 algarismos, a gente arredonda aí para 1764. Quando a gente faz essa troca, né, da linha E2 pela linha E2 menos M21 vezes E1, então nós obtemos aí
que menos 104.300 vezes x2 é dado aproximadamente por menos 10.000, menos 104.400, né? Bom, esse aqui é o sistema obtido via arredondamento, enquanto que o sistema exato seria dado aqui dessa maneira. Bom, quando a gente então isola aqui o x2, né, nesse sistema, nós vamos obter um x2 como aproximadamente 1,001, que realmente é uma boa aproximação para o x2 real, uma vez que o x2 real que fornece a solução do nosso sistema é x2 igual a 1, né? Só que quando nós vamos computar o nosso x1, como que a gente computa o x1? Então, isso vai ser B1, né, menos o termo A12 vezes o nosso x2, dividido pelo nosso A11. Aqui, de novo, a gente tem a divisão pelo nosso pivô A11. E esse x1 aí, ele vai ser aproximadamente menos 10. Então, o que acontece aqui é que esse pequeno erro que nós tivemos aqui da aproximação de x2, né, que na realidade vale 1, e nós tivemos aí um valor aproximado de 1,001 para x2, então esse erro de 0,001, quando multiplicado por esse fator aqui, gerou que o nosso x1 dá aproximadamente menos 10, enquanto de fato, né, x1 vale 10. Quer dizer, a gente está muito distante aí, essa solução aproximada para o x1 foi desastrosa, né? Ela foi bem diferente da solução real. Isso veio, né, tanto da gente multiplicar aqui por esse M21, que é estabelecido por uma divisão por um número que está próximo de zero, né? Quanto também por a gente ter multiplicado esse pequeno erro aqui por esse número, e aí como a gente tem aqui uma divisão também por um número próximo de zero, né, esse número aqui ele vai crescer muito mais do que deveria, né? Por isso que essa parte negativa aqui fica bem maior do que deveria, dando essa aproximação muito ruim aí para o nosso x1. Bom, e aí a gente pode se perguntar, então o que a gente pode fazer para poder melhorar a acurácia da solução, né, utilizando a eliminação de Gauss? Então, a gente vai fazer um pivoteamento, quer dizer, a gente vai escolher ou permutar as linhas de modo adequado para que esse pivô que aparece dividindo esse número M e J, para que ele mude, certo? Então, a estratégia, a gente tem dois tipos de pivoteamento. Então, primeiro vamos olhar para o pivoteamento, porque a gente chama de pivoteamento parcial. Em que consiste esse pivoteamento parcial? No início da etapa K, né, de cada uma das etapas, a gente vai escolher como pivô o elemento de maior módulo entre os coeficientes A e K, levando em consideração, né, na etapa K-1, né, onde esse I varia de K até N. Quer dizer, eu vou olhar aí, considerar, se eu for fazer o pivoteamento na etapa K-1, então eu vou olhar para tentar trocar esse A e K, né, levando em consideração os elementos que estão abaixo, nas equações que estão abaixo aí, desse A e K. Então, levando em consideração o I, né, esse I tem que variar de K até N, uma vez que eu estou na etapa K-1, né?
E caso seja necessário, né, caso eu encontre aí um elemento que tem um módulo maior do que o de A e K, nessa etapa K-1, então a gente troca as linhas K e I antes de iniciar essa etapa de resolução do sistema via eliminação de Gauss. Tá? Vamos ver como que isso funciona na prática, resolvendo de novo o nosso exemplo que a gente acabou de discutir. Então, vamos utilizar essa técnica de pivoteamento parcial aqui. Qual é a ideia? Nós queremos eliminar então esse elemento, só que antes de aplicar a técnica de eliminação de Gauss, nós vamos aí verificar na etapa 1 se abaixo aqui desse elemento que acompanha o x1, né, nessa coluna, se tem algum elemento que tem módulo maior do que ele. Né? Bom, o único elemento que aparece, na verdade, é 5,291, e de fato 5,291 tem módulo maior do que eles. Então, antes de aplicar o processo, né, dessa etapa da eliminação de Gauss, nós vamos trocar as linhas 1 com a linha 2, tá bom? As linhas 1 e 2, certo? Vamos perguntar essas duas linhas. Então é isso, né? Quando a gente compara aqui nessa etapa 1, o maior entre os módulos de A11 e A21, o maior é o 5,291, módulo desse número, né? Então, a gente faz uma permutação entre essas duas linhas. E agora, com essa permutação, né, a gente sabe que esses dois sistemas, esse e esse, são equivalentes, né? Quer dizer, a solução desse é igual à solução desse, não muda. A gente só fez uma permutação das linhas. Só que agora, com essa permutação, o nosso pivô aqui, que antes era 0,003, agora vai ser 5,291, que não é um número próximo de zero. Vamos ver que efeito que isso vai ter aí no nosso cálculo final. Bom, então quando a gente agora computa esse multiplicador M21, né, isso vai dar aí o A21 dividido pelo A11, dá esse número. E aí, quando a gente realiza aí a operação de trocar essa linha E2 por essa daqui, isso vai transformar esse sistema nesse. Tá? Quando a gente considera 4 algarismos, observa aqui que substituindo o x2, a gente vai ter x2 igual a 1, exatamente. E aí, substituindo o x2 aqui, a gente consegue x1 igual a 10. Então, que é realmente utilizando aí esse arredondamento com 4 algarismos, depois que a gente faz esse pivoteamento parcial, a gente consegue as soluções iguais, as soluções reais, as soluções exatas para o nosso sistema, mesmo utilizando o arredondamento. Então, foi essencial a gente fazer aí esse pivoteamento antes de aplicar o método de eliminação de Gauss, tá bom? Aqui, um segundo exemplo, retirado do livro da Márcia, né, só para ilustrar novamente. Aqui a gente tem, digamos que a gente queira resolver um sistema que tem n incógnitas e n equações, 4 incógnitas e 4 equações, e aqui a gente já está na etapa 2, né? Então, se a gente está na etapa 2, a gente já aqui zerou essa coluna para os elementos que estavam abaixo do A11, né? Na etapa 2, o que a gente vai fazer então é zerar aqui esses elementos que estão nessa coluna abaixo aqui desse A22, nessa etapa 1, né? Então vamos lá, a gente precisa escolher aqui um pivô, né? Então como que a gente vai escolher esse pivô? Bom, a gente vai olhar para os elementos que estão aqui
para esses 3 elementos que aparecem aqui nessa coluna, né? E a gente vai comparar o módulo deles. Então, entre 1, menos 3 e 2, né, o que tem o maior módulo é o menos 3. Então, quando a gente considera o máximo de AJ2, com J variando entre 2, 3 e 4, né, o que tem maior módulo é o menos 3, que tem módulo 3. Então, esse deve ser o nosso pivô. Então, antes de aplicar o método da eliminação de Gauss, a gente vai fazer uma troca dessa terceira linha por essa segunda linha, e aí sim a gente vai considerar o nosso os nossos multiplicadores MJ2, né, M32 e M42. Então é isso que a gente faz, né? A gente faz essa permutação que está descrita aqui, e agora sim, considerando já essa matriz aumentada, a gente computa os nossos multiplicadores, que nesse caso vão ser esse número dividido por menos 3 e esse número dividido por menos 3, certo? Então, uma vez que a gente aumenta o denominador, deixa ele não tão próximo de zero, ou o maior possível, né? Então, a gente vai evitar essa divisão por números pequenos, vai evitar que essa fração dada por esses MJIs e MJKs cresçam demais nessas frações, e aí vai evitar a propagação de erros quando a gente faz arredondamento. Essa é a ideia. Ok, outro tipo de pivoteamento que nós temos, né, é o pivoteamento completo. Bom, além de trocar linhas de sistema ou linhas da matriz A, quando a gente troca colunas aí dessa matriz dos coeficientes, a gente continua, essa também é considerada uma operação elementar, e a gente continua ainda tendo sistemas que são equivalentes. Então, esse pivoteamento completo, ele leva em consideração, na verdade, não somente os elementos de cada coluna e que estão abaixo, na primeira etapa aqui, abaixo do A11, na segunda etapa abaixo do A22, né? Mas ele leva em consideração a submatriz aqui que está abaixo, digamos assim, da linha K e da coluna K. Como assim, né? Então vamos ver aqui nesse exemplo. A ideia, né, é que no início da etapa K, a gente escolhe como pivô o elemento de maior módulo, mas considerando aí na jogada, né, para computar esse elemento de maior módulo, todos os A e J's, onde I e J são maiores ou iguais que K, né? Como assim? Por exemplo, nesse exemplo aqui, digamos que a gente esteja na etapa 1. Então, na etapa, a gente já zerou, nessa etapa 1 aqui, a gente já zerou esses elementos dessa coluna que estão abaixo do A11, né? E aí, a gente agora vai querer fazer o pivoteamento para ir para a etapa 2. Então, antes de começar, de começar a etapa 2, nós vamos olhar para todos os elementos A e J da etapa 1, certo? De modo que I e J são maiores ou iguais a 2, então vamos olhar para toda essa submatriz aqui, eliminando simplesmente a primeira linha, a primeira coluna, que a gente está na etapa 1, né? E a gente vai olhar para o módulo de todos os elementos aqui. Quando a gente olha para todos esses elementos, a gente percebe que o que tem maior módulo é o 7. Então, a gente vai fazer 2 movimentos aqui, porque a gente quer colocar esse 7 como pivô. Ele tem que vir aqui, né? Então, a gente vai fazer 2 movimentos. Para que esse 7 venha parar aqui,
a gente tem que fazer um movimento dessa linha para cá e depois a gente precisa fazer um movimento entre as colunas, dessa coluna para cá. Então, se vocês observarem, ó, a primeira linha continua intacta, a última linha continua intacta, essa primeira coluna também continua intacta. O que muda aqui? O que mudou foi que a gente transferiu essa linha para cá. Então aqui a gente fez uma permutação, mas levando em consideração também a permutação dessa coluna com essa. Então aqui aparece 0, 3, vem para cá. No lugar desse 7 aparece esse 1, né? E no lugar desse menos 5 vai aparecer esse 0, porque a gente permutou essa linha para cá, né? Então, como a gente colocou a linha 3 no lugar da linha 2, então, e também permutou essa coluna com essa, então no lugar desse 1 aparece o 7, né? A gente jogou aqui para cima e depois essa coluna para cá, né? Aparece também o menos 3, porque a gente jogou essa linha aqui para cima, mas trocou essa coluna com essa coluna com essa. Então, esse menos 3 vai parar aqui. E aí, como a gente jogou essa linha aqui para cima, a gente fez uma permutação do menos 5 com 0. Certo? Bom, como a gente fez permutações das linhas também, né? O 7 trocou de lugar com o 6, né? Então, essa matriz se transformou aumentada, né? Se transformou nessa matriz aumentada, e é sobre essa matriz que a gente vai aplicar o processo de eliminação de Gauss, certo? Então, a ideia é fazer pivoteamento em cada uma das etapas. Agora, esse pivoteamento completo, né? Como ele leva em consideração mais elementos dentro da matriz do que o pivoteamento parcial, possivelmente ele dá melhores respostas. Mas ele tem um problema grave. Qual é o problema? Se a matriz for muito grande, então ele tem um custo computacional muito alto. Bom, você precisa aí fazer uma comparação da ordem de n ao cubo, comparações, para poder aplicar esse processo aí de pivoteamento completo, né? E de fato, né? O que a gente está fazendo aqui? Esse n é a ordem da matriz, né? A gente está trabalhando com matrizes, a ordem da matriz de coeficientes. Então, a gente está trabalhando aí com matrizes de ordem n por n, né? Então, de fato, o que acontece aqui? Na primeira etapa, né, a gente vai precisar, então, quer dizer, quando a gente for fazer o pivoteamento para olhar para esse primeiro pivô, a gente vai ter que comparar esse elemento com todos os outros elementos da matriz. E quantos são todos os outros elementos da matriz? Nós temos n ao quadrado menos 1, né? Que são todos menos esse daqui. Então, nessa primeira etapa, a gente tem que fazer n ao quadrado menos 1 comparações. Na segunda etapa, né, quando a gente já conseguiu fazer o processo de eliminação de Gauss, né, levando em consideração essa primeira coluna, então na segunda etapa a gente vai precisar então olhar para essa submatriz e comparar esse elemento com todos esses outros. Quantos elementos a gente tem aqui? A gente tem n menos 1 elementos ao quadrado menos uma unidade quando a gente exclui esse daqui, porque a gente não precisa comparar ele com ele mesmo, né?
Então, nessa segunda etapa, a gente tem essa quantidade de comparações. E assim sucessivamente, né? Se a gente seguir esse raciocínio, quantas são as comparações que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode computar isso por meio desse somatório, né? Vão ser n ao quadrado menos 1 mais n menos 1 ao quadrado menos 1 mais n menos 2 ao quadrado menos 1 e assim sucessivamente. Então a gente vai ter o somatório com k, esse k variando de 2 até n, de k ao quadrado menos 1. E se a gente consegue provar, né, que isso aqui é exatamente esse número aqui que depende de n, que de fato é da ordem de n ao cubo, né? Quando a gente multiplica aqui, a gente tem aí um polinômio cúbico. Então, realmente, o custo computacional para se aplicar pivoteamento completo costuma ser muito alto. Então, em geral, a não ser que seja de extrema necessidade, em geral a gente aplica o pivoteamento parcial e já consegue boas soluções, tá bom? Então fica como exercício aí para refletir, né? Então considerar esses dois sistemas. Aqui a gente tem as soluções reais de cada um deles, essa é a solução real do primeiro sistema, essa é a solução real do segundo sistema. E aí o que eu peço é que vocês utilizem a eliminação de Gauss, a aritmética de truncamento de 3 algarismos e resolvam os dois sistemas. Primeiro, usando a eliminação de Gauss, mas sem pivoteamento. E segundo, usando a eliminação de Gauss, mas com pivoteamento parcial. E aí comparar essas soluções com as soluções reais.